Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje vocês vão ficar sabendo tudo o que aconteceu no Monday Night Raw desse último dia 11 de agosto de 2025. Um show que teve algumas situações surpreendentes logo de cara, como uma luta suspensa e um lutaço por um campeonato mundial agendado por Crash in Paris, mas uma luta que foi completamente inesperada. E olha que isso aconteceu depois da gente estar falando que a WWE estava novamente um pouco repetitiva. Se você quiser saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw nesse último dia 11, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que algumas coisas que aconteceram vão surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Beleza? Então vem com a gente para o resumo do Friday. Então vem com a gente para o resumo do Monday Night Raw desse último dia 11 de agosto de 2025. E desde já eu quero deixar claro que eu não vou poder fazer o resumo como tradicionalmente eu faço, com as imagens da WWE, porque eu vou ter uma certa dificuldade com o horário da gravação. Eu amanhã vou ter que trabalhar muito cedo. Então eu estou gravando esse vídeo logo depois do show, né? Vou fazer um vídeo quase sem edição, vou só mexer um pouquinho, né, para tirar uns errinhos e aí já vou jogar no ar, porque senão eu não vou conseguir por falta de tempo. Mas enfim, o show ele começou com uma promo do CM Punk. O CM Punk ele veio pro ringue, falou que ele estava com raiva porque ele devia ser campeão mundial, mas não é. Ficou irritado porque ele tem um problema do Seth Rollins. E o Seth Rollins está tentando ser como ele, mas está falhando miseravelmente. E ele ganhou o título depois de 12 anos, mas ele acabou perdendo porque aconteceu o que aconteceu com o casting do Seth Rollins. Se ele antes estava obcecado pelo título, agora ele está possuído para recuperá-lo. E que ele não odeia o jogo, ele já fez castings no passado, mas ele odeia o jogador Seth Rollins. E ele acusa o Rollins de segui-lo e fingir uma lesão para fazer o casting no momento certo. Então ele promete conquistar o título de novo, declara que o Rollins não precisava fingir estar lesionado, porque ele mesmo vai quebrar suas pernas na próxima luta. Né? Então, quer dizer, na próxima luta que eles fizerem, o Seth Rollins não vai poder não vai precisar fingir estar lesionado ou coisa do tipo, porque ele vai fazer questão de lesionar o Seth Rollins. Nisso que o CM Punk está pedindo uma luta pelo título, vem o LA Knight. O LA Knight vem para o ringue. Ele lembra que o Punk causou a desclassificação na luta do Rollins contra o LA Knight na semana passada, reclama sobre isso. Apesar de apertar a mão do CM Punk, ele diz que entende que o CM Punk foi roubado no SummerSlam, mas que a frustração do Punk com o Rollins aconteceu no momento errado, na hora errada, né? E pediu para que o Punk resolvesse a sua situação com o Seth Rollins depois que o sino tocasse, ou seja, depois da luta. Aí ele fala que o Punk deveria ter sua revanche, mas que deveria acontecer depois do LA Knight ter a revanche dele. Isso faz o Punk responder que salvou o LA Knight de ter a carreira dele acabada com um stomp que o Seth Rollins ia dar no LA Knight no cimento da arena, e aí ele fala que o LA Knight deveria estar agradecido por isso, e que ele é o número um da fila pelo título porque ele já foi campeão mundial, né? Mas o LA Knight ele fala que ele nunca foi campeão mundial, que ele está atrasado para isso e que o CM Punk não está no seu nível. Mas e ele fala assim, olha, eu vou dar dois favores, vou oferecer dois favores para você. Esquece a desclassificação da semana passada, desde que o Punk não ultrapasse os limites. E ele vai dar uma luta pelo título ao Punk depois que o LA Knight se tornar campeão. Né? Aí o Punk fala que não quer problemas com o LA Knight, ambos têm um problema com o Seth Rollins, ele fala que é o melhor do mundo, e nisso vem o Paul Heyman com os Brons, né? O Bron Breakker e o Bronson Reed. O Bronson Reed com dois pares de sapato agora, sua chula fala ficou maior, tá com dois pares de sapato do Roman Reigns. Né? Aí o Paul Heyman dá uma sacaneada no idioma francês, fala que o Punk reclama do Punk, né? Tá no ringue, aí o Punk fala que alguém ia levar um soco na cara, desafia eles a entrarem no ringue, e aí o Paul Heyman fala, olha só, gostei da ideia, vamos fazer o seguinte, CM Punk e LA Knight versus Bron Bron, né? O futuro da WrestleMania versus o Tribal Thief, né? O ladrão tribal, o mestre da chula fala, né? Então, como traduziram lá na live, né, lá no chat da nossa live, a chulé fala, né? É sensacional. O pessoal é muito divertido das nossas lives, né? E aí o Punk fala, olha, se vocês querem uma luta, a gente aceita. Aí o LA Knight reclama, fala que
O CM Punk não fala por ele, mas também aceita tal. O Paul Heyman aceita, beleza. Quando eles estão tentando ir embora, o Bron Breakker ele para, tenta ir pro ringue, o Bronson Reed segura ele e aí ele provoca o CM Punk falando: Ah, você tem 47 anos, o LA Knight tem 40 anos, o que vocês vão poder fazer contra mim? Nada, né? Isso acaba fazendo o pessoal rir um pouquinho da situação. Então, assim, foi uma boa evolução da história desse pessoal aí. Eu gosto de ver o LA Knight no main event. Tá, eu acho que o LA Knight ele tem que ficar ali ciscando no main event para continuar relevante. Bom que ele tá pareado aí com o CM Punk. E eles vão enfrentar aí os cupinchas do Seth Rollins. Então, acabou sendo o main event da noite. Né? Eu desconfiava que o main event da noite ia ser Io Sky versus Naomi. Só que essa luta que ia ser pelo Campeonato Mundial Feminino foi cancelada antes do show começar, porque a Naomi não passou por um teste físico pelos médicos da WWE. O que isso significa? Ninguém sabe. Tá? Ninguém falou de contusão. O que eu imagino que pode ter acontecido? Ou ela chegou com uma febre, e aí foram fazer um exame de Covid e preventivamente botaram ela de lado, ou ela teve uma indisposição. De repente comeu uma comida estragada lá no catering, né, no buffet, lá onde os lutadores comem, e aí, meu amigo, foi pro banheiro e não conseguiu lutar. Tá? Eu acho que só pode ter sido uma dessas duas coisas. Eu acho que fora disso, acho que contusão, se fosse contusão, a WWE já teria falado, tá? Depois disso, nós tivemos o Judgment Day, foi mostrado no vestiários, aí o Finn Balor falou com a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez para elas irem correr atrás, de repente, uma chance pelo campeonato feminino de duplas. Enquanto eles estão conversando, aparece o Dominic Mysterio, só que o Dominic Mysterio aparece acompanhado de quem? De El Grande Americano, sim. O El Grande Americano vem com o Dominic Mysterio, o Finn Balor chama ele no canto para conversar, e aí ele diz que assim que o grupo não queria o El Grande ali no locker, no espaço deles, né, no clubhouse do Judgment Day. E aí o Dominic explica que ele está usando o El Grande Americano para ajudá-lo a conquistar o campeonato mega da AAA no Triple Mania que vai acontecer nesse final de semana. E sim, nós teremos live nesse sábado, 10 horas da noite, tá? Vai ser mais tarde, tá? Sábado, 10 horas da noite, a gente vai ter live da AAA, do Triple Mania. Vai ter um monte de lutador da WWE lutando. E nós vamos ter esse main event no campeonato mega da AAA entre Dragon Lee, El Grande Americano, Dominic Mysterio e o campeão mega da AAA, que é o El Hijo del Vikingo. Então, esse vai ser o main event do show. E muita gente está apostando que o Dominic Mysterio vai ganhar esse campeonato mega da AAA. Então, o Dominic está falando que ele vai usar o El Grande para ganhar o título. E aí o Finn Balor gosta da ideia. O Dominic vai embora com o El Grande e aí o Finn Balor despacha a Raquel e a Roxane para conversarem com o Adam Pearce para ver essa situação do título de duplas. A primeira luta da noite veio logo depois. Foi uma luta de duplas entre o Dominic Mysterio e o El Grande Americano contra o Dragon Lee e o AJ Styles. E foi uma ótima luta, tá? Os 4 lutadores se envolveram bastante durante a luta. Não houve grandes momentos de corte de ringue, né? Que às vezes dá uma alentada nas lutas. Então foi uma luta bem dinâmica. E no final, o El Grande Americano ele tentou usar a plaquinha de metal, né? Ele tirou de um lugar, que eu não quero nem dizer, se vocês verem o show, vocês vão ver da onde que ele tirou o raio da plaquinha. Ele foi fundo para pegar essa placa. O AJ Styles chuta a plaquinha da mão dele e aí o Dominic Mysterio pega a plaquinha e bota na máscara dele. Ele ficou botando aquela máscara preta dele várias vezes durante a luta. E aí ele botou no final e botou a plaquinha. Né? E aí ele acertou a cabeçada, acho que foi no AJ Styles, e aí isso fez o El Grande Americano fazer o pinfall via rolamento da morte e puxada de calção. Então, vitória de El Grande Americano e Dominic Mysterio, uma luta de 17 minutos, que eu dou 3 estrelas e meia para ela. Foi uma boa luta de abertura do show, muitos golpes estilo luta, muita gente voando, então foi uma boa luta. O AJ Styles chegou a aplicar o Styles Clash, mas foi quebrado. Assim, foi uma bela luta, tá? Foi muito legal. E a cena do AJ Styles aplicando o Styles Clash no Dominic Mysterio já valeu a noite. Depois disso, nós tivemos um cenário em que o Sami Zayn estava conversando com a Adam Pearce no escritório dele. Queria uma luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. A Adam Pearce falou que não podia fazer nenhuma promessa, mas desejou boa sorte ao Sami Zayn na luta dele contra o Rusev. Nisso, o Sheamus aparece, fala que, assim, querendo a carcaça do Rusev, o Adam Pearce fala que ele não poderia atacar o Rusev, não poderia acontecer o que aconteceu na semana passada, deles se matarem de pancada durante o show.
O Sami Zayn fala pro Sheamus para não se envolver na luta dele, e aí o Sheamus promete que ele não iria fazer isso, mas que faria quando a luta acabasse. Assim que a luta acabasse, ele atacaria o Rusev, tá? Então eles ficam nesse acordo aí. Enquanto isso, a gente vê a Io Sky nos bastidores com o Adam Pearce conversando, a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues aparecem. A Roxane zomba da Io Sky por ter perdido a luta de título por causa do problema da Naomi. A Io fala que ela quer lutar e o Adam Pearce autoriza uma luta entre a Io Sky e a Roxane Perez. Né? A Io Sky aponta e fala, pô, eu quero lutar com ela. E aí o Adam Pearce autoriza, faz a luta oficial, Io Sky e Roxane Perez. Essa luta ia acontecer mais pra frente do show. Depois disso, nós tivemos a luta entre Sami Zayn e Rusev, né? Que foi uma luta de 9 minutos. Tá? Era uma luta que estava acompanhando, estava encaminhando para ser boa. O Sami Zayn, com o jeitão dele, né? Lutando contra o Rusev. O Rusev sempre na violência, o Sami Zayn sempre na agilidade. Tava um contraste legal entre eles. Estava caminhando para ser boa, mas aí os MFTs interferiram e estraçalharam o Sami, né? No caso, o grupo lá do Solo Sikoa. Por quê? Porque aí o pessoal ficou perguntando, mas por que os MFTs estão atacando o Solo Sikoa tal? Porque na sexta-feira, o Sami Zayn, enfrentando o Solo Sikoa na cidade natal dele, em Montreal, roubou um pinfall do Solo Sikoa, né? Então, isso inclusive dá, teoricamente, ao Sami Zayn uma possibilidade de lutar pelo título, né? Porque ele tem um pinfall no campeão. E aí, o Sami Zayn, coitado, foi se enrolar lá com os MFTs, enquanto isso, do outro lado do ringue, o Sheamus apareceu, acertou o Rusev, e aí os dois saíram se matando pela arena. Então, quer dizer, de novo, se vocês encontrarem um careca e um ruivo aí se estapeando perto da casa de vocês, são esses dois aí que resolveram sair lá do Canadá, na verdade, vieram atravessando os Estados Unidos, México, América Central, América do Sul e foram parar na porta de vocês, tá? Então, se for esse o caso, pode chamar a polícia, que a polícia vai se encarregar. Uma luta de 9 minutos, uma vitória por desclassificação do Sami Zayn, que eu dou 2 estrelas e 3 quartos. A interferência acabou atrapalhando um pouco a nota, era para ter sido melhor do que isso. O Sami Zayn, enquanto estava indo para o intervalo, foi ajudado a se levantar pelos oficiais, né? Os oficiais eles ainda tentaram ali evitar que o Sami Zayn fosse completamente estraçalhado. E aí, depois disso, o Solo Sikoa e os MFTs são expulsos do prédio, né? Os oficiais mandam ele embora. Enquanto isso, um árbitro disse para Adam Pearce que o Rusev e o Sheamus eles haviam sido separados, então a confusão entre eles teria terminado. Depois disso, aparece o New Day e o Grayson Waller reclamando com o Adam Pearce sobre o Penta. E aí o Adam Pearce chega e fala, quer saber, vamos fazer o seguinte, vocês dois se resolvam no ringue. O Penta e o Xavier Woods vão se enfrentar na semana que vem, no meio do ringue. Então essa luta ficou marcada para o Monday Night Raw da semana que vem. E aí depois disso teve um vídeo bem interessante, uma promo gravada do Bronson Reed, que ele disse que ele virou uma grande estrela atacando o Seth Rollins, ganhando seu respeito, o que levou o Seth a convidá-lo para o Division. Ele se gaba de ter derrubado o Roman Reigns, e aí ele faz a comparação de que realmente ele humilhou o Roman Reigns ao roubar o tênis dele no pátio com os amigos dele, né? Então foi muito interessante isso, uma referência de escola. E ele afirmou que vai continuar aumentando sua coleção até que o Roman Reigns o reconheça como Tribal Thief, né? Como ladrão tribal. E o Bronson Reed levanta o dedo, né? Então, assim, isso está denotando. Durante a live, eu fiquei me perguntando o que iria acontecer. Isso está denotando uma luta do Roman Reigns contra o Bronson Reed, tá? 1 contra 1. E aí, no final das contas, o Roman Reigns deve recuperar os tênis dele, né? Depois disso, aí o Sky tá andando nos bastidores, se preparando a entrar pro ringue para a luta dela. Ela encontra a Asuka e a Kairi Sane. Novamente, elas sugerem estar no corner da Io no combate dessa noite. Elas já haviam sugerido isso semana passada. A Io fala que ela já venceu a Roxane Perez e que ela não precisava de ajuda, que ela tinha isso sob controle. Então ela agradece, ela fala não, mas não, obrigada. Né? E ela vai e entra pro ringue. E a luta em si é uma luta ótima, bastante tempo de desenvolvimento. A Raquel interfere várias vezes na luta e isso faz as Kabuki Warriors virem pro ringue para ajudar a Io Sky. Só que quando elas tentam ajudar a Io Sky tenta dar uma clothesline na Roxane, a Roxane sai do caminho, ela quase acerta as duas estavam no apron. Quando a Io Sky se vira, a Roxane Perez empurra a Io Sky e a Io Sky derruba a Asuka e a Kairi Sane do apron. Quando ela volta, a Roxane Perez aplica um rolamento da morte para 3
e com isso Roxane Perez vence a luta contra a ex-campeã mundial peso pesado Io Sky. Uma luta de 15 minutos que eu dou 3 estrelas e 3 quartos. Foi a melhor luta da noite de novo. Uma luta feminina foi a melhor luta da noite. Isso tem acontecido com uma certa consistência, assim. Tanto no Raw quanto no SmackDown. Eu acho muito legal isso. Foi uma excelente luta. Empurra uma nova história para Io Sky. E a gente vai ver que vai ter mais desdobramentos para frente no show. Depois disso, nós tivemos uma sequência de situações nos bastidores. O Jey Uso, entrevistado pela Jack Redman, explicou que estava ausente na semana passada para resolver assuntos familiares. Aí ele diz que ele vai se vingar do Seth Rollins e dos Brombrons. Nisso que ele está falando, o LA Knight chega e fala que o Jey Uso precisa ir para o fim da fila, porque de novo o Jey Uso também falou que queria lutar pelo Campeonato Mundial. E o LA Knight fala que ele também precisa ir para o final da fila. Né? E o Jey Uso dá as boas-vindas ao LA Knight Monday Night Raw, quer dizer, mais uma troca de brands, né? Quer dizer, pra que draft, né? Vai trocar os lutadores de qualquer jeito e pronto. E aí ele manda um hit na cara do LA Knight, deixando o LA Knight observando ele. Depois disso, na hora do intervalo, temos uma entrevista do Penta, nada demais debaixo do sol. Cabe notar aqui nesse ponto, né? Muita gente ficou se perguntando se o público ia gritar "We want Cross" e como é que seriam os cartazes, porque durante o dia saiu a informação de que o contrato do Karrion Kross e da Scarlett Bordeaux venceu e eles estão sem contrato. Então, legitimamente, eles estão fora da WWE. O perfil deles foi movido para a seção de alumni da WWE, indicando que eles realmente saíram da companhia. E aí, cara, muita gente achou que o público ia pedir o Iwan Cross, o Iwan Cross. Cara, em nenhum momento o show foi sequestrado por gritos da plateia. Só apareceram 2 cartazes, o Iwan Cross, e depois disso não apareceram mais. Então, assim, eu acho realmente... E pelo menos lá em Quebec City, no Canadá, o pessoal, ó, tá nem aí pro Karrion Kross. Vamos ver nos Estados Unidos como é que vai ser. Depois disso, a Io Sky, ela começa a discutir com a Asuka e com a Kairi Sane nos bastidores, falando que elas não a ajudaram, elas causaram a derrota da Io. A Asuka fica irritada com o comentário e empurra a Io Sky antes de sair, dando a entender que nós temos aí no cenário um heel turn da Asuka. Eu, particularmente, eu prefiro a Asuka como uma heel. A Kairi Sane, coitada, ficou olhando para a Io Sky, ficou sem saber o que fazer e acabou deixando o local também. Então ela ficou meio indecisa ali com quem que ela ia ficar, essa que é a verdade. E depois disso nós tivemos uma luta entre a Becky Lynch e a Maxine Dupri. Essa luta foi agendada na semana passada. A Becky Lynch ofereceu uma luta, inclusive pelo título. A Natália achou que era com ela, mas a Becky Lynch falou que não, que ia ser com a Maxine. E assim, a luta em si, a história no começo era a Becky Lynch humilhando a Maxine e mandando a Maxine ir embora do ringue, que ela não merecia estar no ringue. A Maxine chega a deixar o ringue em um dado momento, saindo pela corda, mas ela volta e começa a atacar a Becky. E ela tem alguns movimentos ali, alguns momentos na luta que ela tem algumas oportunidades de bater na Becky. Mas eventualmente a Becky ela consegue revidar e ela consegue aplicar o desarmer na Maxine com uma certa facilidade, fazendo a Maxine bater. Então a vitória da Becky Lynch foi uma luta de 5 minutos, que eu dou 1,5 estrelas, porque foi Squash City, né? Assim, Squash, não tem nem o que dizer. Squash é a luta que é muito... É apenas para um lutador destruir o outro, aniquilar o outro, né? E aí depois da luta, a Natália e o Akira Tozawa foram ver como é que estava a Maxine e a Becky Lynch chutou a cara da Natália, deixando o ringue a seguir. Então assim, eu fiquei feliz, por quê? Porque nós vamos finalmente ver a Natália lutando por alguma coisa de novo, porque a Natália é excelente lutadora no ringue. O grande problema dela são as promos, mas no ringue ela é excepcional. E ver a Becky Lynch e a Natália lutando vai ser muito legal. E é o ponto certo, é o posto certo. Campeonato Intercontinental, elas não se enfrentam por nenhum outro campeonato, então vai ser legal. Depois disso, nós tivemos uma cena do Seth Rollins com o Division nos bastidores, e o Seth Rollins, vendo a situação, né, e disse que, cara, a situação dele já estava resolvida, que ele ia embora daquela cidade de lixo, que é Quebec City, e mandou os Brombrons empilharem alguns corpos no ringue, que ele estaria indo embora. Depois disso, nós tivemos um segmento com Grayson Waller e New Day nos bastidores, né, o Grayson Waller conversando com o Kofi Kingston e o Xavier Woods. O Kofi Kingston deu uma provocada no grupo, falando que eles não eram verdadeiro Canadá, porque é um Canadá francês. Criticam o Penta porque falando que ele precisa ser separado.
Xavier Woods diz que iria derrotar o Penta e mencionou o chapéu perdido da semana passada, dizendo que aquele chapelão havia custado $12 mil. E o público começa a xingar eles em francês, só que aí não blipa, né? A WWE não cortou os xingamentos porque era em francês e ninguém entende nada, né? Depois disso, nós tivemos uma entrevista com a Bayley, uma entrevista sentada. E aqui, ela assim, uma cara de deprê, falando que depois de 13 anos ela não sente mais nada, que ela havia se tornado uma modelo, mas agora ela não consegue se ver como uma modelo para ninguém, que ela está sozinha e o caminho que ela percorreu até agora não levou ela para lugar nenhum. Que ela não consegue lembrar a última vez que ela se sentiu orgulhosa de si mesma no último ano e que isso é culpa dela. E até aí, cara, nada tinha acontecido assim. Tá, legal, outra promo da Beck deprimida. Mas aí, cara, deu uma embaralhada na imagem e a imagem sumiu. E aí pareceu uma risada maníaca no fundo. E na hora eu não consegui identificar o que havia sido falado no fundo. Mas o pessoal que é da gringa, né, o pessoal que é americano, percebeu que o que foi falado no fundo foi Ding Dong Hello. Ou seja, a frase que a Bayley falava como rio. Então temos provavelmente aqui as pedras sendo colocadas para o Ryutani da Bayley, sendo que eu acredito que vai ser uma persona meio psicótica também, voltando àquela persona que ela tinha como vilã lá na época da pandemia, né? Que quando ela, inclusive, ela tinha o Ding Dong Hello, que era um talk show, né? Que ela fazia. Então, cara, sinceramente, mega curti. A Bayley, pra mim, como vilã, é perfeita. Vamos ver como é que vai ser a construção dessa personagem. Vai ser interessante. E aí depois eles, inclusive, a Jack Bregman entrevistou a Lyra. E a Lyra demonstra uma certa preocupação, que ela fala que ela não sabia o que aconteceu com a Bayley, que ela não teve culpa do que aconteceu, que a Beck foi a razão de ela não poder lutar pelo campeonato intercontinental. E ela fala que a Beck está por conta própria, então a Lyra Valkyria lava as mãos e vai embora. Depois disso, nós tivemos uns segmentos interessantes com a Io Sky nos bastidores, tá? Isso antes do main event. A Io Sky, ela tá caminhando, ela é abordada pela Stephanie McMahon. A Stephanie McMahon, meio frustrada, diz que ela não foi a única que recebeu uma promessa de luta pelo título. Então, assim, a gente começa a pensar assim, pô, será que de repente não vai ter luta pelo título no Clash in Paris? Será que assim... Nesse momento eu pensei assim, cara, de repente não foi só um piriri que a coitada da Naomi teve. De repente teve algum outro problema aí que pode até tirar ela da luta do Clash in Paris. Vamos ver as notícias essa semana, o que a WWE vai falar. A Stephanie McMahon vai embora. Nisso, que a Io Sky tá olhando para o lado, ela encontra a Rhea Ripley e a Rhea Ripley pergunta para Io se ela pode confiar na Asuka e na Kairi Sane. A Io fala que ela não gostou do comentário, do questionamento e manda a Rhea Ripley ficar fora desse assunto. Ela vai embora e deixa a Rhea Ripley frustrada. Claramente a Rhea Ripley se importando com o bem-estar da Io. E aí o pessoal do chat bem falou que é bem capaz de ter uma luta de duplas entre Io Sky e Rhea Ripley contra Asuka e Kairi Sane. Não acho que vai ser pro Clash in Paris, pode até ser, mas acho que não. Vamos ver como é que vai ser o segmento dessa história. E por fim nós tivemos o main event do LA Knight e do CM Punk contra o Bron Breakker e o Bronson Reed. A luta foi boa, deram bastante tempo para a luta. Em alguns pontos ela foi meio sonolenta. No final, o Seth Rollins atacou o CM Punk quando ele estava prestes a aplicar um GTS no Bron Breakker, né? Então, isso gerou uma vitória por desclassificação para o LA Knight e para o CM Punk numa luta de 17 minutos que eu dou 3 estrelas, porque nessa situação aí, talvez tirar 5 minutos dessa luta teria sido melhor. Ela acabou me parecendo longa demais, mas eu acho que foi porque eu acho que a luta da Io Sky e da Naomi ia ser maior e eles tiveram que mexer no tempo de todas as lutas do show por causa desse problema que aconteceu com a Naomi, tá? E aí depois, no pós-luta, o Seth Rollins e o Division atacaram o CM Punk e o LA Knight. O Jey Uso aparece com uma cadeira, ele acerta o Bron Breakker nas costelas e depois no começo ele tenta acertar ele acerta o Bron Breakker com a cadeira, ele tenta atingir o Seth Rollins, mas o Seth Rollins sai do ringue. Aí ele tenta atacar o Bronson Reed e o Bronson Reed dá um tapa na cadeira no começo, né? Mas depois ele acerta vários socos, acerta uma cadeirada nas costas do Bronson, jogando ele para fora do ringue. E aí nisso, quando tá essa confusão, né? Você tem o grupo do Seth Rollins do lado de fora, você tem o pessoal, os faces, né? O Jey Uso, o LA Knight e o CM Punk dentro do ringue. O Adam Pearce chega e fala o seguinte: olha, Seth Rollins, você é um manipulador mentiroso,
Mas eu tô vendo aqui uma situação como uma oportunidade que vai ser interessante para você. No Clash in Paris, você vai defender seu título, você ganhou a oportunidade de defender seu título. Você vai defender o Campeonato Mundial Peso Pesado contra o Jey Uso e contra o LA Knight e contra o CM Punk numa luta de 4 fatais. Claro que o CM Punk ficou irado com isso, porque numa luta de 4 fatais, o campeão não precisa estar envolvido na decisão para perder o título. Por exemplo, se o LA Knight aplicar o BFT no Jey Uso e fizer o pinfall, o LA Knight é o novo campeão mundial peso pesado, mesmo com o Seth Rollins não estando envolvido na decisão. Tá? Então, esses tipos de luta acabam sendo prejudiciais ao campeão, justamente porque ele pode perder o título sem ter tomado pinfall, sem ter sido desclassificado. Então, lutão, tá? Eu acho que vai ser um lutão, e eu acho que foi a melhor forma que a WWE pensou de botar Jey Uso, CM Punk e LA Knight no main event sem botar um contra um, porque os três às vezes têm problema de cansar um pouquinho durante as lutas. O CM Punk mais, o Jey Uso um tico menos, mas também cansa muito, o LA Knight é o que menos cansa dos três. E aí botar numa luta de 4 fatais com o Seth Rollins, que carrega bem uma luta ainda hoje, abre o cenário da gente ter um lutão, onde você tenha várias alternâncias de lutadores enquanto os outros estão descansando do lado de fora. Eu acho que foi a melhor coisa que a WWE fez e eu acredito que vai ser um lutaço no Clash in Paris que já está começando a me deixar feliz. A grande questão aqui é a gente saber se a Naomi vai ter condições de lutar no Clash in Paris. Eu não sei se isso vai acontecer, sinceramente. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver qual é o problema de saúde da Naomi. Eu espero que seja algum problema mais simples. De repente ela teve um problema gastrointestinal, ou então deu febre e alguma coisa assim, mas ela vai ficar bem e ela vai ter condições de ir para Paris. Se não for isso, se de repente for alguma lesão, de repente lesão de treinamento, ou deu um estiramento na coxa, alguma coisa assim, pode acontecer da WWE tirar o título dela. A gente vai ter que ver quanto tempo ela vai ficar fora para ver se a WWE vai tirar o título dela. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia, porque era o melhor momento da Naomi na WWE em muitos anos, talvez na carreira inteira dela, seja o melhor momento dela na companhia. E ela ficar um tempo fora por causa de lesão seria a pior coisa que poderia acontecer para a Naomi e para a divisão feminina do Raw, tá? Porque estava muito bem estruturada as histórias. E com essa lesão eles vão ter que mudar tudo. E aí pode até acontecer do título de parar nas mãos de alguém que já foi campeão no passado. E aí o pessoal vai reclamar que vai ter gente forçada e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é uma pena. Vamos ver as notícias com relação a Naomi. Com relação à nota do show, gente, eu vou dar uma nota de 6,5, tá? É assim, o show, ele teve algumas histórias interessantes, mas em alguns momentos ele pareceu um pouco sonolento, tá? Pode ser que seja porque eu estou com sono e eu estou cansado, mas muita gente no chat deu nota baixa pro show também. Deu 5, 5,5, 6. O pessoal não gostou muito do show. A gente teve duas lutas boas, né? A Dirty Dom e a Grande Americano contra Dragon Lee e Styles, 3 estrelas e meia. E o Sky Roxanne Perez, 3 estrelas e 75. Mas também nós tivemos um squash, 1,5 estrelas. Tivemos a luta do Sami Zayn e do Rusev terminando de desclassificação. E a luta do LA Knight e do CM Punk terminando de desclassificação no main event, o que baixou a nota da luta, que deveria ser 3,5 estrelas tranquilamente, baixou para 3 estrelas. Então, eu acho que 6,5 está uma nota, assim, até generosa pro show de hoje. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que essa história da Naomi afetou um pouco os ânimos da galera, e a galera, eu não sei se a galera sentiu, eu fiquei até um pouco preocupado. Pensando aqui agora, alguns lutadores estavam assim meio para baixo e tal, isso não é normal. Vamos ver, vamos aguardar para ver se a Naomi de repente está bem. Ela é muito querida nos bastidores da WWE. E se ela tiver tido um problema mais sério, isso a gente vai ter que aguardar para ver o que aconteceu. Beleza? Então, esse foi o meu resumo do Monday Night Raw. Peço novamente desculpas por não ter tido as imagens, por causa das dificuldades que a gente vai ter para poder postar o vídeo no YouTube. Inclusive, eu vou botar ele totalmente sem edição. Teve até um errinho no começo, vocês perceberam. Mas eu vou botar ele totalmente sem edição no YouTube, porque eu não vou ter tempo nem de editar. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que ir para academia, tenho que trabalhar no presencial, então vai ser uma confusão. Então, para não atrasar o vídeo, não deixar vocês na mão, eu vou botar o vídeo do jeito que tá bom? Mas eu acredito que semana que vem a gente já deva voltar ao normal e a gente faz aquele videozinho naquele esquema que a gente costuma fazer, com as imagenzinhas e tudo mais, e aí a gente faz o negócio melhorzinho, tá bom? Então, não deixe de assistir todos os nossos vídeos aqui do canal para que a gente possa continuar a ser divulgado e alavancado pelo YouTube. A gente quer chegar a 7 mil membros, a 7 mil inscritos, né? 7 mil inscritos
no Clash in Paris e a gente conta com vocês para isso. A gente já está com quase 6.700 inscritos. Vamos ver se a gente consegue bater essa semana. Beleza? Então não deixem de maratonar os nossos vídeos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. E se vocês quiserem me ver no meu canal secundário aqui no YouTube, é só procurar por PR André Falcão. Vocês vão ter um outro tipo de mensagens completamente diferente. É minha identidade secreta aqui no YouTube. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. Tá bom? Um grande abraço a todos. A gente se vê do outro lado. E uma boa semana. Até a próxima.